O tempo da prensa, quando Deus te aperta para liberar a unção. O tempo da prensa não é o fim, é o começo. Não é o fim, é o começo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para dizer o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor é grande. Pai, nós consagramos a nossa semana, o nosso dia no Teu altar, nas Tuas mãos, porque o Senhor é bom o tempo todo. Pai, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa para o Senhor. E nós estamos aqui essa manhã porque nós precisamos mais da Tua presença, Senhor. Porque nós precisamos, Pai, que o Senhor esteja conosco em tudo. Pai, não nos deixe essa semana tomar nenhuma decisão que não seja a Tua vontade. Abra as portas que têm que ser abertas na vida dessas mulheres, mas também fecha as portas que não são Tuas. Endireita os passos, endireita os caminhos. Dê, Pai, um novo tempo, uma nova unção. Tira todo espírito de murmuração, todo espírito de reclamação da vida dessas mulheres agora, em nome de Jesus. Realinhe os propósitos dela com os céus, com os Teus, Pai. Porque nós não queremos viver fora da Tua vontade. Nós decidimos hoje que nós não queremos viver fora da Tua vontade. Declara isso para o Senhor, mulher sábia. Eu não quero viver fora da Tua vontade. Eu não quero viver fora da Tua vontade. Porque se tem uma coisa que não vale a pena na vida, Pai, é viver fora da Tua vontade. Pai, visita agora cada casa aqui representada, cada família, e já coloca os Teus anjos acampados ao redor dessas casas, Senhor. Os Teus anjos de guerra, Senhor, coloca acampado ao redor dessas casas, livrando essas famílias de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, guarda estes corações e esteja agora falando com cada mulher aqui, ministrando, Pai, através da minha vida, em cada mulher aqui, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando aqui, Senhor. Oh, Pai, como o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Pai. Eu quero que essas mulheres saiam daqui essa manhã impactadas com o Teu amor e com o Teu poder, Pai. Oh, Deus, que eu diminua aqui para que o Senhor cresça. Que a Sua presença, Senhor, seja perceptível. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, lindonas. Bom dia. Que Deus abençoe o teu dia. Vamos lá para mais uma semana. Mais uma semana que o Senhor nos dá, porque Ele é bom. Ele nos sustenta. Amém? Amém? Vamos lá. Estão quietinhas, eu falei para vocês declararem, eu não quero viver fora da Tua vontade. Declara, gente, vamos lá, começar essa segunda abençoada, vamos lá, começar essa segunda declarando que você não quer viver fora da vontade dEle. Declara, abra a tua boca e declara. Bom dia, minha amiga Josinha, bom dia, Sheila, bom dia, Jaqueline, bom dia, Dorinha, cadê? As mulheres sábias aí, abre a boca de vocês, gente. Vamos começar declarando, louvando ao nosso Deus. Hoje tem uma palavra preciosa. Deus vem falando, a Josiane também tá aí. Deus vem falando muito comigo sobre prensa, sobre pressão. Falei um pouquinho sábado sobre isso nos stories. Esses tempos eu ministrei sobre isso aqui pra vocês, né? Fran também tá aí, bom dia, minha amiga. Mas eu falei, Mone também tá aí, bom dia. Eu falei esses tempos sobre prensa, né? Nós falamos sobre quando Jesus estava no deserto, nós falamos sobre Getsemane, sobre o lugar da prensa, quando Jesus foi ali pressionado no deserto, quando ele passou pelo tempo da pressão e ele falou para Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, né? O que Jesus estava falando? Eu quero viver no centro da tua vontade. Mas hoje nós vamos falar de prensa, porque eu creio que tem muita gente passando pelo tempo da prensa. Eu estou passando pelo tempo da prensa. E eu creio que tem muitas mulheres que estão passando pelo tempo da prensa, pelo tempo da pressão. Mas a gente só cresce, a gente só vive o que Deus tem pra gente na prensa, na pressão. É só ali que se vive. É só ali que a unção é liberada. No conforto, a gente não cresce. No conforto, a gente não evolui. Então, o tempo da prensa, ele é necessário. Não tem jeito.
Só que toda prensa dói, esmaga, tem pressão, tem medo, tem angústia, tem sensação que é o fim. Parece que acabou, parece que não tem mais jeito. Na prensa, você não se reconhece. Parece que você não se reconhece. Não é assim? Quem aí reconhece que está passando pelo tempo da prensa? Que está passando pelo tempo da pressão? Quem aí reconhece? Para quem que é essa palavra hoje? Porque o Senhor falou tanto comigo essa palavra. O Senhor tem falado tanto comigo sobre o tempo da prensa. E aí eu fiquei procurando. Eu falei, Senhor, eu sabia que o tema hoje era prensa, mas eu falei, Senhor... Aí veio para mim a palavra de Getsemane, eu falei esses dias sobre isso. Aí eu ia falar sobre Ana, quando Ana estava ali esperando para gerar um filho. E ela estava ali vivendo o tempo da prensa dela. Ali, o tempo da prensa dela foi marcado por humilhação. Penita humilhava a Ana. Aí eu pensei em falar sobre Jeremias também, que também viveu um tempo da prensa. Aí eu pensei em falar sobre José. Mas eu falei, não, é algo diferente. E aí... o Senhor me levou a falar de Jonas. Hoje nós vamos falar sobre Jonas. Eu nunca ministrei sobre Jonas. Vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre Jonas. Eu ministro muito sobre Jonas para Helena, né? Falo muito sobre Jonas na Helena. Eu falo para Helena que quem desobedece vai para a barriga da baleia. Eu ministro muito sobre Jonas para Helena. Mas aqui é a primeira vez que a gente vai falar sobre Jonas, né? Mas primeiro a gente precisa entender o que é esse tempo de prensa. Para que a prensa serve? Né? Para que a prensa serve? Tem gente que está vivendo o tempo da prensa, do aperto, da pressão, da angústia. Parece que está sendo espremida, esmagada, que nada faz sentido. Quem está vivendo esse tempo que parece que nada faz sentido? Fala, por que eu estou passando por isso? Parece que uma coisa não liga com a outra. Parece que não faz sentido. Parece que as coisas que estão acontecendo não tem lógica. Não é assim? Parece que a gente não se reconhece. Parece que a alegria some. Parece que a gente vai ficando triste. Mas é porque está havendo uma grande transformação dentro de você. E eu quero te trazer hoje que o tempo da prensa, ele não é o fim, ele é o começo. Não é o fim, é o começo. E eu quero que você escreva aí. Não é o fim, é o começo. Você precisa crer que não é o fim. Primeira coisa que você precisa entender hoje é que não é o fim. É isso, Mavi. Parece que tudo está fora do lugar. Parece que tudo está fora do lugar. Então, primeira coisa que você vai entender hoje, não é o fim, é o começo. Amém? Vou até pôr o título aqui. Eu ia pôr outro título, mas o título vai ser esse. Não é o fim. É o começo. Amém? Esse vai ser o título hoje. Vocês viram que eu mudei minha foto de perfil depois de anos? Depois vão lá no meu feed, comenta no post que eu coloquei da minha foto nova lá. Eu coloquei inclusive isso, falando sobre esse novo tempo que o Senhor me levou para a prensa. Depois vão lá e comenta se vocês gostaram da minha fotinha nova. Eu fiz as fotos do devocional essa semana e ficou muito legal. Tem gente aqui vivendo esse tempo do aperto, da pressão, da angústia. Parece que tudo está sendo espremido, que nada faz sentido, né? Parece que nada faz sentido. Só que eu vim te lembrar hoje que o tempo da prensa não é o fim. É o processo onde Deus libera o azeite novo, a unção nova. Para o azeite novo ser liberado, para a unção nova ser liberado, eu tenho que passar pelo tempo da prensa. Amém? Então vocês, por favor, já que vocês gostaram, vocês vão lá e comentam. Dá um valor aí para a irmã de vocês, por favor. Ninguém foi lá comentar na minha fotinha. Então a prensa, ela dói, mas é nela que o azeite é liberado. É na prensa. Sem prensa não tem azeite. Quando a gente falou de Getsemane, isso ficou muito claro pra gente.
Sem prensa não tem azeite. Não tem como eu ter azeite sem prensa. Amém? Não tem como ter azeite sem prensa. Por quê? Para o azeite ser extraído, ele tem que ser esmagado. E às vezes a sensação que a gente tem mesmo nesse tempo é de esmagamento. Eu estou sendo esmagada. Parece que não está sobrando nada. Não é assim? Parece que não está sobrando nada. Amém? Então a prensa, ela dói. Mas é por ela que o azeite é liberado. Quem suporta a prensa, carrega o azeite. Que o azeite é o quê? É a unção. É a unção nova. Quem suporta a prensa, carrega o azeite. Aperta foguinho, coraçãozinho, gente. Pega o aviãozinho e já envia para outras mulheres que você sabe que está passando pelo tempo da prensa. Mesmo que elas não entrem agora, na hora que elas acordarem, elas vão ser surpreendidas com essa palavra. Já pega o aviãozinho e já envia aí no direct de outras mulheres. A prensa, ela é o campo de treinamento da promessa. Sabia? A prensa é o campo de treinamento da promessa. A prensa dói, mas é nela que Deus revela o que é verdadeiro em você. É como se fosse uma peneira, sabe? É como se fosse um filtro. Vai ficar o que é bom. O que não é, vai embora. Vai ficar o que é bom. O que não é, vai embora. A prensa dói, mas é nela que Deus revela o que é verdadeiro, o que é puro, o que é bom, o que tem que permanecer. A gente não pede tanto para Deus nos curar. A gente não pede tanto para Deus deixar em nós, nos dar um coração igual ao dele. A prensa é ele fazendo isso. Ele está tirando de nós o que não é bom, o que nos afasta da presença. Então aceite a prensa. Aceite a prensa. Ela é um campo de treinamento para a promessa. Amém? Prensa, guarda isso que eu vou falar para vocês, não é castigo. Tira essa ideia de que o inimigo fica colocando na tua mente que você está sendo castigada. Prensa não é castigo. Prensa é ativação espiritual. O Senhor está te ativando para um novo tempo, para uma nova unção que Ele está derramando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Prensa não é castigo, é a ativação espiritual. O Senhor está te ativando para um novo tempo. Você está sendo ativada espiritualmente para o tempo que o Senhor sabe. Eu creio e eu tenho visto esse movimento do Senhor ativando novas mulheres, mulheres que muitas vezes se sentiram incapazes, que acharam que nunca seriam com elas. Você está passando pelo tempo da prensa, mulher, porque o Senhor está te ativando para esse novo tempo, para esse novo avivamento, para esse novo tempo de ativação espiritual que está chegando no Brasil. O Senhor vai te usar para isso. E para te usar, para você ser usada, você precisa estar purificada. Para você ser usada, tudo que é de ruim precisa sair. Tudo que te afasta do Senhor precisa ir embora. Então nessa prensa, o que é ruim vai. E fica a tua essência. Fica o que Deus quer te usar. Fica onde Deus vai te potencializar. Aleluia. Prensa não é castigo. É ativação espiritual. E nós estamos vivendo um tempo de ativação espiritual. Mas isso só vai acontecer com as mulheres, com as pessoas que aceitar a prensa. E parar de murmurar e de reclamar durante a prensa. Vai passar a prensa com alegria, vai passar a prensa louvando, vai passar a prensa adorando, vai passar pela prensa orando, assim como Jonas fez e nós vamos ver já já. Romanos 5, do 3 ao 5 fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. O que mais nós precisamos é de paciência, gente.
Nós estamos num tempo onde mais ninguém tem paciência pra nada. Você não tem paciência pra falar com o teu filho, você não tem paciência pra falar com o teu marido, você não tem paciência pra ouvir Deus, você não tem paciência pra ouvir as pessoas, você não tem paciência pra nada. E sem paciência, que é um fruto do Espírito, Deus não vai gerar nada em nós. Nós não vamos ser ativadas em nada. Eu sou assim mesmo, eu não tenho paciência. Então, minha amiga, minha irmã em Cristo, se você não tem paciência, e eu já falei muitas vezes isso, Deus não vai te usar. Talvez esse tempo da prensa está sendo justamente para te gerar paciência. A gente não tem paciência mais nem para ouvir as pessoas. Se não é o que interessa, você nem escuta. E eu tô te falando isso porque muitas vezes eu fui assim. E Deus tem me tratado nisso. E tá aqui na Bíblia, ó. Pra gente se gloriar. Ficar alegre na tribulação. Sabendo que a tribulação, a pressão, a prensa tá produzindo em nós o quê? Paciência. Então você fica atenta. Porque tudo que tem acontecido é Deus querendo gerar em você paciência. Forte, né? Porque nós estamos num mundo onde paciência não existe mais. Mas lembre-se, você não é deste mundo, você está neste mundo. Você não é daqui. Pra casa voltarei, ele vem me buscar e com ele eu irei. Declara aí, eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Eu amo esse louvor. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Pra casa eu vou voltar. Amém? Então a gente está aqui porque Ele está gerando em nós a paciência através da prensa. Aleluia! Como é bom começar o dia louvando aquele que é o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu te amo, Jesus. Declara aí o quanto você ama Jesus. Pai, declara aí, quando eu pego um café aqui, declara aí o quanto você ama Jesus. Oh, Jesus, eu te amo. Já falou para ele hoje que você ama ele? Jesus, eu te amo. Eu te amo. Então, a gente tem que ficar alegre na tribulação, porque ela está produzindo em nós paciência. Lá no versículo 4 fala assim, e a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que já nos foi dado. Porque o Espírito Santo, ele mora aqui, ele mora aí. Amém? Então fica claro para vocês que a primeira coisa que eu preciso desenvolver e eu preciso estar atenta ao aprendizado é que o Senhor está desenvolvendo em mim a paciência. Então tá vendo todo esse desafio que você anda passando? Com o teu marido, no teu trabalho, com a tua sogra. É o Senhor desenvolvendo em você o quê? O que que o Senhor está desenvolvendo em nós? A paciência. Porque sem paciência não tem experiência. Não tem experiência com o Espírito Santo. Não tem experiência com Deus. Não tem experiência de unção nova. E sem experiência não tem esperança. E sem esperança a gente não tem nada. Porque nós vivemos pela esperança de que o noivo volta. Nós vivemos pela esperança de um tempo onde a presença do Senhor será suficiente na nossa vida. Eu preciso de paciência. A primeira coisa que a tribulação tem que gerar em nós é paciência. Amém? Amém? Isso nem estava escrito para eu falar. Mas é paciência. É paciência. Acho que o segredo de tudo que Deus queria falar hoje comigo era isso. Deus está gerando paciência. Por isso que dói tanto, porque no mundo de hoje ter paciência tá difícil. Amém?
Calma, Cindy, que nós nem começamos. Tem muita palavra aqui ainda. Ela falando que Deus já falou tudo com ela aqui. A live foi todinha pra ela. Calma que ainda tem a palavra inteira. Ó, tem só 4 páginas de caderno aqui ainda pra eu falar pra vocês. E tudo o Senhor ministrou agora, de manhã, das 4 da manhã em mim aqui, ó. A prensa dói. Gerar paciência dói. Mas é através dela que o azeite é liberado. Quem suporta a prensa... Quem suporta a prensa carrega o azeite. Mas quem não suporta a prensa não carrega o azeite. Quem suporta a prensa carrega a unção. Gera experiência nova. Amém? Amém? A prensa é o campo de treinamento da promessa. Amém? Então, o que é tempo de prensa? Na Bíblia... O azeite ele era feito na prensa. A azeitona é colocado na prensa e esmagada para liberar o óleo. É assim que a gente tem o azeite, certo? Então pega a azeitona lá na oliveira, leva para a prensa, pressiona, pressiona, pressiona e aí dali é extraído o azeite. Da mesma forma, Deus nos coloca em processos de pressão para liberar o azeite espiritual, que é a unção. Quando a gente passa por essa prensa, o que Deus libera em nós? Caráter, fé, obediência, maturidade. A gente precisa de maturidade. Hoje eu vejo uma geração de mulheres imaturas. Imaturas no casamento, por isso que tem tanto problema no casamento. Imaturas na criação dos filhos. Hoje eu tenho empresa e eu vejo tantas pessoas imaturas. Imaturas, e eu não estou falando de idade. Pessoas que não são tão novas, que são imaturas. Agem como bebês. Agem como crianças. Então esse tempo, ele é para gerar em nós caráter, fé, obediência, maturidade. Maturidade. A gente precisa ser madura nos nossos relacionamentos. Ah, não falou comigo, então também não vou falar. Não me respondeu, então também não vou responder. E aí a gente vai ficando imatura. Isso não é postura de uma mulher sábia. Cuidado com a maturidade. A prensa é o lugar onde Deus separa o que é aparente do que é essencial. Do que é só aparência. Parece que é, mas não é. Ah, minha amiga, na prensa isso se revela. Não tem jeito. Na prensa isso se revela. Porque na prensa Deus separa o que é aparente do que é essencial. Do que só parece ser e do que realmente você é. Na prensa isso é separado. O que é aparente do que é essencial. Amém? Por isso que dói. Sabe por que o tempo da prensa dói tanto? Porque revela o nosso pior. Revela o nosso pior. Na prensa, o nosso pior é revelado. Por isso que dói tanto. Porque o nosso caráter é posto à prova. E a gente começa a ver coisas que a gente nem via que a gente era. Ou que a gente queria não ver. Vocês estão entendendo por que dói tanto a prensa? Dói, eu sei que dói. Dói muito. O tempo de prensa dói demais. Porque revela o que é aparente. E o que Deus está fazendo na prensa? A primeira coisa que Deus está fazendo na prensa é extraindo o azeite. O que estava escondido começa a sair. O que estava escondido começa a ser revelado. Amém? Segunda coisa que acontece no tempo da prensa, que Deus está fazendo no tempo da prensa, é quebrando as cascas. Quebra o orgulho, o medo,
a autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Deus vai quebrando em nós a autossuficiência. E dói. Dói quando Deus quebra o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. A terceira coisa é gerando maturidade. A dor nos ensina o que a abundância não ensina. A dor ensina o que a abundância não ensina. E a quarta coisa é alinhando o nosso propósito. Porque é só na prensa que o nosso propósito é realinhado. É só na prensa que o nosso propósito é realinhado. Deus te pressiona para te reposicionar. Deus te pressiona para te reposicionar. Deus te pressiona para te reposicionar. Amém? Vou repetir para vocês anotarem aí. Primeiro, o que Deus está fazendo na prensa? Primeira coisa, extraindo o azeite. Segunda coisa, quebrando cascas. Terceira coisa, gerando maturidade. Quarta coisa, alinhando o propósito. Deus te pressiona para te reposicionar. E hoje nós vamos falar de Jonas. Nunca falei de Jonas aqui. Vai ser a primeira vez que nós vamos falar de Jonas. Hoje nós vamos falar de Jonas. Então, abre lá, gente. Jonas tem um livro só dele na Bíblia. Abre lá em Jonas, capítulo 1. Tá lá quase no finalzinho do Velho Testamento. Inclusive, eu falei pra vocês, ó, eu não contei isso no Instagram ainda. Primeira mão aqui pra vocês, que no nosso Devocional 2026, eu não sei se eu contei dessa forma na live passada, não lembro. Mas no nosso Devocional 2026, eu tô desenvolvendo um planner no secreto. Que vai ser um planner de leitura da Bíblia em um ano. Vai ser puxado. Mas nós vamos fazer um propósito de ler a Bíblia em um ano. E de uma forma diferente do... Eu não peguei o planner tradicional, que começa lá em Gênesis, tal. Não. Eu fiz de uma forma diferente. Nós vamos começar por outros livros, tá? Por outros livros. E vocês vão gostar demais. Ele vai estar no final do devocional. Um planner no secreto. O nome dele foi esse que o Senhor me deu. Planner no secreto. Leitura da Bíblia em um ano, tá? Vai ser lindo, 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 lindo. E não é um planner tradicional. Eu fugi do óbvio ali, porque eu queria... Porque se a gente começa lendo em Gênesis, ninguém consegue, tá? Então vai ser diferente. Diferente. E isso é inédito no nosso devocional, hein? Nunca tivemos. Eu acho que eu nunca vi em um devocional, pode ser que tenha, tá? Eu nunca vi em nenhum devocional o planner. Nós vamos fazer isso ano que vem, vai ser 2026 a leitura da Bíblia. Gente, vai ser fora do óbvio, tá? Então se é cronológico, se não é cronológico, vai ser fora do óbvio, tá? Vai ser pra vocês realmente conseguirem ler todos os dias a Bíblia. Vamos lá, Jonas 1. Abriram? Tá lá no final do Velho Testamento, antes de Abacuque, antes de Miqueias, logo depois de Oséias, Obadias, é bem lá no final do Velho Testamento, tá? Vamos lá? Vamos lá. Jonas 1. Então fala assim, ó, eu vou lendo por partes. Depois, ó, é curtinho. Ó, tem 4 capítulos, o livro de Jonas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 páginas. Depois, leiam todo o livro de Jonas. Vocês leem agora de manhã, tá? É super fácil de ler. Eu só vou ler por partes para não ficar longo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Na verdade, aqui é a malícia de Nínive, não de Jonas. Jonas, ele era um homem segundo o coração de Deus. Jonas, a palavra que fala
que deixa, não fala, mas a gente deduz aqui que Jonas, ele pertencia ao grupo de profetas de Elias. Então Jonas era um homem de Deus. Jonas era aparentemente um profeta, né? Jonas, ele pertencia ao grupo de profetas de Elias. Obrigada, Elisete. Amém. Amém. Eu creio, né? Meu chamado, meu ministério tá aqui com vocês. Então, Jonas, ele é mencionado lá em 2 Reis e ele profetizou durante o reinado de Jeroboão. Então, a gente vê que ele participava do grupo de profetas de Elias. E Deus manda ele se levantar e ir para Nínive. Nínive era uma cidade que estava consumida pelo pecado. Nínive era uma cidade grande, mas ela estava com conspirações contra Deus, explorava os desamparados, tinha crueldade, idolatria, prostituição, feitiçaria. Então, Nínive era uma cidade que estava tomada pelo pecado e desagradando a Deus. Só estou contextualizando vocês, tá? E aí, Deus queria que Jonas fosse lá e fosse voz profética naquele lugar. Que Deus ia destruir a cidade se eles não se reposicionassem, se eles não se arrependessem do pecado. Porque Nínive era uma cidade poderosa e perversa. E Jonas sabia que Deus tinha uma tarefa específica para ele. Mas ele não queria fazer. Porque ele ia para um lugar do pecado, ele ia para um lugar difícil, ele era um lugar onde ele poderia ser apedrejado, onde poderiam matar ele. Imagina um homem chegar numa cidade onde existe feitiçaria, prostituição, idolatria e falar assim, ó, se vocês não se arrepender, Deus vai acabar com a cidade. Podiam matar Jonas, né? Então Jonas não queria ir para lá. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles. Peraí, gente, deixa eu pegar ele. Peraí, filha. Peraí, filha. Vamos ver se pegar. Peraí que eu tô voltando, gente. Ah, voltei. Meu neném acordou de novo. Tá todo dia agora acordando esse horário. Fases e fases, gente. Cada tempo tem sua fase. Deixa eu parar de acordar essa hora. Voltou. Toma o seu suquinho de maçã. Fala bom dia, titis. Então vamos lá. Voltando aqui. Deixa eu ver onde eu tava. Então aqui fica claro que Deus estava usando a pressão para reposicionar o propósito. E colocou Jonas sobre uma pressão. Só que Jonas, o que ele faz? Ele vai lá e tenta fugir. Jonas tenta fugir do propósito que Deus tinha para ele. Porque Deus o chamou para Nínive, um lugar difícil, inimigo de Israel. E ele decide ir para Tarsis, o caminho oposto de Nínive. Jonas desobedece uma ordem do Senhor. E aí começa o tempo da prensa. A desobediência de Jonas leva ele para o tempo da prensa. Mãe. Oi. Você quer esse aqui? Nossa, um monte. Quer sentar aqui do lado? Da mamãe? Vai lá. Um monte. Ó, vou te dar caneta também. Você quer? Quer essas Mas coloridas? você tem só uma? Só uma? Deixa eu ver. Tenho essa aqui, ó. Eu uso essa aqui, você usa essas daí, ok?
Então, por que começa o tempo de prensa na vida de Jonas? Porque ele desobedeceu. A desobediência de Jonas leva ele para o tempo da prensa, tá? Vai pondo aqui que a mamãe vai pegando depois. E aí, o que acontece? Jonas está lá no navio e começa a vir uma grande tempestade, né? Um grande vento. E aí eles ficam tudo apavorados dentro do navio. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aí lá no versículo 11, Jonas 1:11 fala assim: e disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque eles estavam com medo. E aí no 12 fala assim, e Jonas disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Lá no versículo 12, tá? Jonas 1:12. Jonas sabia que estava causando toda aquela tempestade, era a desobediência dele. Que era por causa dele que o navio estava quase afundando. Jonas tinha essa consciência. E aí eles, lá no versículo 15, eles levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então quer dizer, a desobediência de Jonas levou ele para a prensa. Só que no momento da prensa, no início da prensa de Jonas, que é a hora que ele é lançado ao mar, já de alguma maneira pessoas já foram impactadas. Aqui falam que os homens ali do navio temeram ao Senhor e já ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, a nossa prensa nunca é à toa. Nunca é à toa. Pessoas estão sendo impactadas através da tua prensa. Não se esqueça disso. Não é só para você. Só que tudo depende da forma que você age durante a tua prensa. Jonas podia ficar bem quietinho ali, fazendo de que nem era com ele. Mas Jonas reconhece, não, ó, me joga no mar, porque eu sei que essa tempestade que todo mundo está sofrendo é por minha causa. É por minha desobediência. Me lança no mar. E aí lá no versículo 17, Jonas 1:17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A baleia fez o que com Jonas, filha? Por que a baleia engoliu Jonas? Porque não pode desobedecer. Porque não pode desobedecer. É isso mesmo. Porque não pode desobedecer. E aí, Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe, da baleia, né? E aí lá no Jonas capítulo 2, fala assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Das entranhas do peixe, o que Jonas foi fazer? Orar, clamar. E ele falou assim, ó, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Muitas vezes é assim que a gente se sente, igual o Jonas. Parece que a gente está no escuro, parece que as algas estão enroladas na nossa cabeça, parece que a gente não vê saída. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. O que Jonas foi fazer? Jonas foi clamar, Jonas foi orar. E aqui a gente vê como que é a sensação da prensa. Aqui a gente vê como que é a sensação da prensa. É isso mesmo. Parece que a gente está dentro da barriga da baleia. Da baleia. Você só vê coisa escura, você só vê entranha, você só vê alga.
Parece que você não vê saída. Parece que você não vê fim. Parece que é o fim, na verdade. Mas lembre-se que o tema hoje é... Como que é o tema hoje? Não é o fim. Não é o fim. É o começo. Coisa. Quando desfalecia em mim a minha alma... Tô continuando, Mãe. ó. Jonas 2, 7. Mãe, tá minha barriguinha. Já vai parar. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. E aí lá no versículo 10 fala assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Vomitou Jonas. O que Deus fez? Deu ordem para o peixe. Nós vamos falar disso já já. Então vamos voltar aqui. Prensa espiritual é quando Deus aperta a circunstância até você voltar para o centro da vontade dele. Deus apertou as circunstâncias de Jonas até ele voltar para o centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive. Amém? Só que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. E muitas vezes a gente se levanta para fugir da presença. Vai lá, riscar no teu papel. A gente se levanta para fugir da presença do Senhor. Só que quando a gente... Guarda o que eu vou te falar agora. Quando a gente foge da presença, ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele nos alcança pela pressão. Mamãe. Ele nos alcança pela pressão. Mãe, eu tô verde. E ali, verde. É legal. Ô, mãe. Ô, filha, deixa a mamãe falar aqui agora. Presta atenção aí um pouquinho. Sabe que eu vou fazer um desenho. Tá bom, faz um desenho. Na hora que você terminar o desenho, você me mostra, tá bom? Mas depois eu posso fazer em você? Pode. Então, quando a gente foge da presença, ele não nos abandona. Ele nos alcança, mas muitas vezes ele nos alcança pela pressão. Ele precisa nos colocar na pressão, na prensa. A peça. E aí o ventre do peixe... O vento do peixe. Filha, deixa a mamãe falar. Por favor, vai ali brincar um pouquinho. Já vai lá ver se seus brinquedos tá tudo certo. Vai lá ver, eu vi a Fiona mexendo ali nos seus brinquedos. Vai lá olhar se ela não pegou nenhuma massinha. Não. Quer que eu te põe no chão? Quer levar lá seu amendoinzinho? Hoje ela tá falante. Quero. Vocês vão ter que ter paciência comigo, meninas. Porque meu bebezinho tá falante. Ela quer falar. Então o ventre do peixe representa o lugar onde Deus nos coloca para tratar o nosso interior. Jonas estava isolado, sem controle, sem fuga, sem amigos, sem saída. E talvez é o jeito que você se vê hoje, como Jonas, isolada, sem controle, não tem mais controle de nada, sem fuga, não tem para onde fugir, sem amigos, sem saída. Talvez é a forma que você se encontra hoje. Quem aí se vê assim hoje? Isolada, perdeu o controle de tudo, sem ter para onde sair. Aquele era o lugar da prensa emocional, espiritual e de arrependimento. Porque quando a gente foge da presença do Senhor, e tem mulheres aqui que fugiram da presença do Senhor, Ele não te abandona, mas Ele te alcança pela pressão. Ele te alcança pela prensa. E aí você precisa voltar para a presença. Você precisa, assim como Jonas, lá no capítulo 2, orar ao Senhor. E clamar ao Senhor. É Deus falando com você hoje, mulher. Deus hoje está te chamando, te clamando de volta. Vai para a presença de Deus. Deus usa o ventre do peixe para calar o barulho externo. Muitas vezes Deus nos coloca na pressão, na prensa, sabe para quê? Para nos calar, para calar o barulho externo, para nos tirar da voz da multidão. E nos fazer ouvir o que ignoramos em tempo de abundância. Muitas vezes ele nos leva para o ventre para calar o barulho externo. Calar o barulho externo. Porque o mundo está com muito barulho. As
pessoas estão muito barulhentas e aí as pessoas querem te colocar no barulho delas, na loucura delas. Na cura dela. As pessoas querem te colocar na loucura delas. Cuidado para não entrar na loucura das pessoas. Cuidado pra não colocar na pessoa. Meu papagaio. Então, muitas vezes Deus nos leva para esse lugar de prensa justamente para nos tirar do barulho. Para nos tirar do barulho. E aí, Jonas 2:2, o que a gente vê lá? Na minha angústia eu clamei. Na hora que eu tava ali sozinho, angustiado, eu fui clamar. Então, pega esse tempo da pressão, do isolamento, da angústia, para clamar, mulher. Para buscar a presença. O ventre foi o lugar da oração que Jonas nunca tinha feito no conforto. Já parou para pensar nisso? O ventre foi o lugar da oração que Jonas nunca havia feito no conforto. Jonas nunca tinha feito uma oração daquela no conforto. Ele precisou ir para o ventre. Agora é a sua hora de se posicionar como nunca, orar como nunca, jejuar como nunca. Às vezes Deus precisa nos engolir para nos devolver transformadas, curadas. Às vezes Deus precisa nos engolir para nos devolver transformadas, curadas. Vocês ouviram isso? Às vezes Deus precisa nos engolir. Tá aqui a menina que não chutou a noite toda. Olha lá, seu papai falando. Fala oi, papai. Às vezes Deus precisa nos engolir para nos devolver transformadas e curadas. Recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Essa prensa não é para tua morte, é para tua vida, é para tua cura. Não é para acabar com você, não é para tua morte. É Deus te alcançando novamente. Gente, isso falou tão forte comigo. Às vezes Deus precisa nos engolir para nos devolver transformadas, saradas, curadas. Qual que é o propósito da prensa? Jonas não foi engolido para morrer, que eu acabei de falar. Ele foi engolido para ser devolvido no propósito certo, no lugar certo. Ele não foi engolido para a morte. Ele foi engolido para ser devolvido no propósito certo, no lugar certo. Mãe, olha aqui. Que lindo, filha. O ventre foi o útero espiritual onde Deus gerou arrependimento e obediência. Porque no ventre, se a gente se coloca na presença, clama e ora, Deus nos gera arrependimento e obediência. O que acontece no ventre? O orgulho é destruído. Existe confronto. Existe obediência. E o teu destino é realinhado. No ventre, o orgulho é destruído. Existe confronto. Existe obediência. E o seu destino é realinhado. Quantos destinos são mudados no ventre, na prensa? Hoje a nossa prensa, a gente está levando ela para dentro como se fosse o ventre do peixe grande, o ventre da baleia. E aí lá em Jonas 2:10 fala o quê? O Senhor deu uma ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Sabe por quê? O mesmo peixe que permitiu, o mesmo Deus que permitiu o peixe engolir Jonas, deu a ordem para o peixe devolver. Guarda uma coisa, a prensa tem hora para começar e tem hora para acabar. Aleluia! Aleluia! Fala aleluia, filha. A prensa tem hora para começar, mas ela também tem hora para acabar. Você não vai viver na prensa. Ô, mãe, Oi. eu vou pra escola. Vai já já. Vamos terminar aqui pra gente ir pra escola. Eu quero pôr aquele Mas Aline, por que eu fico tanto tempo na prensa? Por que eu estou há tantos anos na prensa? Ô, mãe, fala pra ela. Fala o que pra elas? Porque eu vou com bolinho na cabeça. Você vai com o bolinho na cabeça? Com cupcake? Então, ela vai com cupcake na cabeça hoje, gente. Aline, mas por que eu tô tanto tempo na prensa? Precisa obedecer. Precisa buscar a presença.
Precisa clamar. Se tá passando o tempo e você continua na prensa, é porque tá faltando obediência. É mesmo. Tá faltando jejum. É mesmo. Tá faltando oração, né, filha? É mesmo. Tá faltando clamar. Mãe. A prensa não é lugar de permanência. Não é não. Não é pra você viver na prensa. Tem mulheres que estão há 10, 15, 20 anos na prensa. É mãe. A prensa de Jonas teve 3 dias e 3 noites. É mãe. Teve hora pra começar, mas também teve hora pra acabar. A Helena desconcentrando todo mundo. Deus não te prende pra te punir. Ele te isola pra te tratar. Deus não te prensa pra te punir. Ele te isola pra te tratar. O tempo da prensa tem hora pra acabar. Mas pra isso você precisa, assim como Jonas, clamar, orar, obedecer. Senão, o tempo da prensa não acaba. E aí você passa uma vida vivendo na prensa, vivendo dentro da barriga da baleia. Agora vocês estão aguentando 2 Aline. Quantas Aline tem aqui? 2 Aline. Aline, é normal passar a vida toda na prensa? Não, não é não. Precisa se realinhar. Não é normal. Não é normal. Deus não te prende pra te punir. Ele te isola pra te tratar. Ela é minha profeta do Senhor. Em nome de Jesus, né, filha? Vai impactar gerações essa menininha aqui, ó. Ela vai impactar gerações. Em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a vida dela todos os dias. Né, filha? E qual que é o resultado da prensa? Quando Jonas sai, ele volta a pregar. Mas agora ele prega com peso, com autoridade, com experiência, com unção. Porque a prensa gera unção nova. O azeite, ele é o símbolo da unção. Então quando Jonas sai da barriga da baleia, ele volta a pregar. Mas agora o peso é diferente. Ele tem experiência, porque a tribulação gerou nele o quê? O que a tribulação gerou? Paciência e experiência. E sábia. E sábia? É isso aí, filha. Parabéns. Ai, que demais, gente. E gerou sábia, que é sabedoria, né, filha? Porque a mulher sábia é o quê? Conta pra titia. Sábia, paciência. Paciência, o que mais? Sábia. Sábia, paciência. Obediência. Sábia, mansa, não é? Mansa. É isso aí. Tá vendo? Ela sabe o que a mulher sábia é. Quem que aguenta? Pra vocês não esquecerem, hein, meninas? Que a Helena já sabe, com menos de 3 anos. Então, ele volta a pregar, mas com peso diferente. Você não vai sair da prensa igual. O teu peso de experiência, de unção vai ser diferente. Porque Deus está gerando em você algo diferente. E o resultado... Ó, fala baixinho agora. Quer aguinha? Ó, toma aguinha. E o resultado é diferente. É um dos maiores avivamentos. Sabe o que acontece depois disso? Um dos maiores avivamentos da Bíblia. Um dos maiores avivamentos da Bíblia. Sabe o que acontece com Nínive? A cidade inteira se converte. Oh, aleluia! A cidade inteira se converte. Lá em Jonas 3:3 fala assim. Na verdade, Jonas 3:1 fala assim. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Sabe o que isso aqui mostra? Deus é persistente conosco. Deus não desiste. Ele deu a mesma ordem pela segunda vez a Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade. E aí, lá no versículo 5, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram em jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A cidade inteira se prostrou. A cidade inteira aceitou Deus como único Senhor.
Eu falei, né? A cidade inteira. Amém? Amém? E olha que lindo isso. O que Deus gerou em 3 dias de ventre mudou o destino de milhares de pessoas. O que Deus gerou em 3 dias de ventre mudou o destino de milhares de pessoas. A prensa de uma pessoa gerou o arrependimento de uma cidade inteira. A tua prensa, mulher sábia, vai mudar o destino da tua casa. A tua prensa vai mudar o destino da tua família. Amém? O ventre não é castigo, é correção com propósito. O ventre não é castigo, é correção com propósito. Recebe isso na tua vida. Talvez o teu ventre não seja o de um peixe, mas é o lugar onde Deus te parou. Um tempo onde nada anda, onde tudo parece que te sufoca, onde parece que você não se reconhece, onde Deus te cala para te curar. Talvez o seu ventre hoje é esse lugar onde Deus te parou. É tempo onde Ele está te dizendo, eu te amo demais, para te deixar fugir do seu propósito. Deus está te dizendo hoje, eu te amo muito, para te deixar fugir de Nínive. O meu neném tá com sono, gente. O meu nenenzinho tá com sono. Deus te parou, mulher sábia, para te alinhar. E hoje Ele te diz, eu te amo demais, para te deixar fugir do teu propósito. Eu te amo demais, para que você não cumpra o teu propósito. Deus te parou para te alinhar. Não é o fim. É o lugar onde Deus te devolve para tua missão, para o teu propósito. Eu estou na prensa, mas eu não vou desistir. Hoje eu quero orar por mulheres que estão sendo apertadas, mas que sabem que está sendo extraído o azeite, a unção nova. Hoje eu quero orar por você que está se sentindo apertada, pressionada, que sabe que Deus te parou nesse lugar. Um tempo onde parece que nada anda, onde parece que tudo te sufoca, onde você se olha e não se reconhece. Mas eu quero te dizer, não é o fim. É o tempo onde Deus vai te devolver para a tua missão, para o teu propósito. Mas você tem que, assim como Jonas, clamar, orar, buscar, não desistir. Jonas achou que estava sendo engolido para morrer, mas ele foi engolido para nascer de novo. Ele foi engolido para nascer de novo. Tem gente aqui que Deus precisou parar, porque se continuasse indo para Tarsis, ia perder o propósito. Jonas era para ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E aí Deus permitiu a prensa, porque é melhor Deus te parar do que Ele te perder. Ele não vai te perder. É melhor Deus te parar do que Ele te perder. Aleluia. É melhor Deus te parar do que Ele te perder. Se Deus permitisse que Jonas continuasse indo para Tarsis, uma cidade toda não ia ser convertida. E aí, o mesmo Deus que falou para o peixe engolir, o mesmo Deus que falou para o peixe te engolir, é o mesmo que vai dar a ordem para Ele te devolver. Aleluia. O ventre te apertou, mas Ele não te matou. Ele não vai te matar. Primeira coisa que a gente aprende aqui, como a gente sai da prensa rápido. Como sair desse tempo da prensa rápido? Pare de resistir e se renda ao processo. Não se renda à prensa. A resistência prolonga o teu tempo da prensa. Então, primeira coisa, anotem aí, para sair rápido da prensa, parar de resistir e se render ao processo. Pare de resistir e se renda ao processo. A resistência prolonga o tempo da prensa. Enquanto Jonas fugia, enquanto Jonas estava dentro do navio, o vento aumentava, a tempestade aumentava.
A obediência encurta o processo que a teimosia alonga. Vou repetir. A obediência encurta o processo que a teimosia alonga. Para de ser teimosa. Para de ser teimosa, né, Helena? É mesmo. Amém? Pare de resistir e se renda ao processo. A obediência encurta o processo que a teimosia alonga. Segundo, mantenha o coração quebrantado e sensível e ensinável. Mantenha o coração quebrantado e ensinável. Coração endurecido atrasa o processo. Mantenha o coração quebrantado e ensinável. Terceiro, vigia o que fala no meio da pressão. Vigia o que fala no meio da pressão. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, acho que é 18. Deixa eu verificar aqui. 1 Tessalonicenses, acho que é 5:18. Pega lá, filha, pra mamãe. 1 Tessalonicenses 5:18 fala assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Vigia o que fala no meio da pressão. E quarto, olha para a promessa e não para a dor. Olha para a promessa e não para a dor. Quem murmura na prensa, estaciona. Quem adora, atravessa. Levanta, pai. Levanta, pai. Quem murmura na prensa, estaciona. Quem adora, atravessa. Aline, por que eu estou há 10 anos na prensa? Tá murmurando, reclamando, tá estacionada. Quem murmura na prensa, estaciona. Quem adora, atravessa. Aumenta o teu louvor, aumenta teu jejum, aumenta a tua oração. Quem suporta o ventre, carrega a voz. Quem suporta a prensa, carrega o azeite. E quem permanece no processo, carrega a promessa. O que a gente aprende aqui? Se renda, aprenda, adore, permaneça. Olha para a promessa. Olha para a promessa, permaneça. Olha para a promessa. Aleluia. Esses são os aprendizados de hoje. Senhor, que do aperto das suas filhas saia azeite puro. Que do aperto das tuas filhas saia azeite puro. Que do aperto das tuas filhas saia unção nova. Em nome de Jesus. Que dessa dor venha propósito, venha cura, venha transformação, venha paciência. E que da prensa nasça a unção que vai impactar gerações. Nasça a unção que vai transformar essa família. Que vai transformar esse casamento. Que vai transformar essa saúde, essa vida financeira. Que vai impactar gerações em nome de Jesus. Agradeço, obrigada, Senhor, pelo ventre que me apertou, mas não me matou. Obrigada pelo ventre que me apertou, mas não me matou. E eu profetizo, o ventre vai te devolver para o propósito. Mais forte, curada, sarada, em nome de Jesus. Pai, cura estes corações, sara essas feridas, devolva essas mulheres fortes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cala a boca do inimigo, tira todo espírito de acusação, de medo dessas mulheres agora. Traga cura, unção nova, tempo novo. Tira toda murmuração, toda reclamação, Pai. Derrama, Pai, o teu azeite puro e fresco. Em nome de Jesus. Cura, Pai. Cura essas almas feridas, Senhor. Restabelece o propósito na vida dessas mulheres para a honra e glória do teu nome. Abençoa essas casas, Pai, direciona os passos e cubra essas mulheres agora com, Pai, reveste elas agora com a tua armadura e com o sangue do Cordeiro, para que nenhum mal, para que nenhum ataque do maligno venha vir sobre a vida dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a alegria do Senhor seja a tua força nessa semana e nesse dia. Eu te espero quinta-feira, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.